Eles falavam muito sobre essa busca da verdade, do amor, do reencontro. Era uma coisa muito simples, né? Era uma coisa muito genuína, muito autêntica. O que me encanta nesse movimento e tudo é porque não tinha mercado gospel, não tinha mercado de louvor e adoração, não tinha igrejas com tudo, não tinha multitracks, que eu adoro, por sinal, mas não tinha multitracks, não tinha partitura, não tinha banda de louvor. Os caras estavam descobrindo tudo ali, sabe? Fazendo um negócio genuíno do coração, fazendo algo ali assim, pô, a gente quer fazer isso para Jesus, sabe? É por paixão. Isso é uma coisa que nunca vai acontecer mais, porque o nosso mundo se organizou muito, mas é muito bonito ver essa paixão inicial, esse fogo no coração, e as coisas meio que acontecendo ali, os caras sem saber que estavam fazendo história. Eu acho isso muito bonito. Começa agora o BTcast. Teologia é nosso esporte. Muito bem. Começa mais um BTcast, de número 559. Eu sou o Rodrigo Bibo e, Senhor, faz de novo, aqui na Barra do Sul, aqui em Santa Catarina, na Barra do Sul. Ó, fica o desafio aí. Não, minha sogra tem casa na Enseada, faz na Enseada, senhor, faz na Enseada. É isso aí, eu sou o Diego Bittencourt, participando aí de mais um BTcast com meus amigos, e essa é uma oração que Abacuque fez e que a gente faz novamente. Realmente, nós queremos ver a ação de Deus nos nossos dias de modo poderoso. Eu sou Renato Marinoni, é sempre uma alegria poder estar aqui no BTcast com meu querido amigo Rodrigo Bibo, o super querido amigo Diego Bittencourt, e uma alegria poder falar de um assunto tão inspirador que realmente faz a gente olhar para algumas décadas atrás e tentar entender como que a gente pode buscar em Deus isso de novo. Então é uma alegria imensa estar aqui. É nóis. Eu só sempre fico meio frustrado com o Renato que ele não faz a abertura cantando, mas isso aí a gente conversa no off-topic. Eu acho que tinha que fazer a entrada cantando. Eu acho que ele poderia ter cantado Um Preciso de Ti. Boa, não é? Boa, já que ele se diz amigo íntimo da Ana Paula, né? Eu acho que seria... Mais que o ar que eu respiro. Olha aí! Mas, cara, eu acho que é uma pena que a nova geração que curte o worship não pegou essa fase boa, cara. Assim, que... Enfim, acho que a gente já conversou sobre isso em algum podcast, né? Mas Diante do Trono, cara, acho que marcou, não adianta. Eu acho que não tem a força que teve, né, no passado, mas pelo menos eu que tô fora do cenário e ouço pouca música evangélica. Mas, Bibo, o que você ouve? Gente, eu só ouço lo-fi, então não fica me julgando aí que eu fico ouvindo música do mundo, tá? Aliás, o Ocean Lo-Fi é muito bom, cara. Ocean's Lo-Fi. Pra orar, pra estudar, é muito bom. Mas, cara, o CD Exaltado, nossa, é uma coisa incrível. O Shout the Lord, né? O Aclame ao Senhor, que foi uma parada que eu acho que foi muito legal, porque é uma iniciativa da Hillsong, né? O Shout the Lord, né, Renato? Na verdade, o Don Moen, que era o vice-diretor da Integrity Music, um dos maiores líderes de louvor do mundo, ele vai pra Austrália e ele conhece a Hillsong, que na época nem chamava Hillsong, chamava Hills Christian Center. O Ministério de Louvor chamava Hillsong. E aí ele fica encantado, e aí ele faz uma proposta pros caras. Ele fala o seguinte: eu quero lançar vocês nos Estados Unidos, mas eu quero fazer o seguinte: vocês vão escolher as melhores músicas dos 4 discos que vocês já produziram, e aí eles gravam ao vivo aquele disco em 96. E aí foi gravada a versão aqui no Brasil em 2000, com Diante do Trono, em parceria com a Integrity. Aquele disco, pra mim, é o segundo maior disco de adoração da história da música contemporânea, da música cristã contemporânea. Cara, eu quero... E qual é o primeiro? O primeiro, pra mim, tem a ver com o nosso papo de hoje. Não é o que eu mais gosto, mas pra mim é o mais significativo, que é o Praise 1 da Maranatha Music, que é o primeiro disco a registrar músicas de louvor contemporâneo dentro da Calvary Chapel e do Movimento de Jesus. Olha, e a gente vai falar sobre isso, mas... Tá achando o quê, hein, Bibo? Tá achando o quê, rapaz? Cara manja. Mas voltando ali do Shout the Lord, mas sim, teve só americano e português, ou isso teve em vários idiomas? Teve em vários idiomas. Eu sei do espanhol. Espanhol, com certeza. Uhum. Com a Ingrid Rosário, uma grande líder de louvor hispana, em português e em inglês. Eu não sei se tem outra língua, eu confesso que eu não tenho. Mas, gente, na moral, Aclame ao Senhor. Deve ter no Spotify. Vai lá e ouça, porque é uma melhor que a outra. E eu lamento, né? Eu sinto saudade dessas músicas na igreja. Enfim, não vou ficar aqui chorando nas minhas pitangas, o louvor moderno. Chama o Marinoni para uma conversa sobre isso. Papo de velho já, né? Papo de velho, mano. Parece aquela galera, né,
Que voltou do exílio, porque o templo, o meu tempo e tal. Mas estamos aqui para falar sobre o movimento de Jesus, Jesus Movement, Jesus Revolution. Quero entender essas nomenclaturas. E estou aqui com 2 membros, ou que entendem bastante. Aliás, o Diego é mesmo membro do movimento que iniciou lá. O Renato é batistão, mas que conhece o movimento por conta de todo o cenário musical que se desenvolveu a partir do movimento de Jesus. Mas essa conversa boa você vai ouvir depois dos recados paroquiais. E ouve o recado paroquial, porque essas conversas só são possíveis porque tem o recado paroquial. Então valoriza nós aí, mano. E nos recados paroquiais essa semana, para tudo que nós temos agora, galera, você que ouve o Bibotalk e já pensou em estudar teologia reconhecida pelo MEC, tava um pouco em dúvida e tal, então, agora as suas dúvidas acabaram, porque agora nós temos uma nova parceira quando o assunto é teologia reconhecida pelo MEC. Senhoras e senhores, ouvintes do BTcast, eu apresento a vocês a FLAM, Faculdade Latino-Americana. E para falar um pouquinho para vocês sobre a FLAM, eu tô aqui com o diretor. Diretor? O que você é lá, Fábio? Eu nunca esqueço. Dono, patrão? Diretor, né? O diretor Fábio Ito, que eu tive o prazer de conhecer ali no acampamento de líderes dos Jovens da Verdade. Bem-vindo aqui ao BTcast, Fábio. Fala, Bibo, ouvintes, tudo bem? É ouvintes? Cara, é ouvintes, é porque o nosso podcast, por enquanto, ele é tradicional, ele é só áudio, então é ouvintes. Então tá. Por enquanto, mudaremos algumas coisas no futuro, mas por enquanto é ouvintes. Fábio, estamos aqui para falar um pouquinho da FLAM, Faculdade Latino-Americana, e é reconhecida pelo MEC e tem um EAD, rapaz, nota 5 pelo MEC. Te falar, isso aí é uma parada sensacional. Porque o EAD da FLAM, bacharel EAD, 100% EAD, reconhecido pelo MEC, ele tem nota 5 no MEC. Qual é o segredo aí? O que vocês oferecem qual é o diferencial pro MEC olhar pra vocês e falar assim, 5 pra eles? Muito feliz de estar aí com a nova parceria aí com o Bibo. Acho que a gente tem tudo a ver. A Faculdade Latino-Americana, ela começa com jovens. Olha aí. Jovens em procura da verdade. Por isso que nós estamos inseridos na missão Jovens da Verdade. Então a gente tem tudo a ver. E a FLAM tem primado aí pela excelência na educação teológica, vinculando a teologia profunda como uma prática importante na vida, na missão, e nós temos nota 5 na ENAD, que é a nota máxima, né? ENAD é uma avaliação dos alunos. Quando os alunos terminam a graduação, eles são avaliados, então é a melhor avaliação que se tem, porque é a avaliação direta do aluno. E um dos diferenciais é que nossas aulas online, elas são ao vivo. Caraca! Então elas não são gravadas e depois disponibilizadas, elas são ao vivo, com interação, o aluno pode perguntar direto para o professor, então é uma aula como se tivesse presencial. Entendi. 2 coisas, então. Essa nota que vocês têm, né, do ENAD, tá ligado à avaliação dos próprios alunos, ou seja, o consumidor, isso conta muito, muito mesmo. E esse lance de ser EAD, mas a aula é ao vivo. Vamos lá, Fábio, mas quer dizer que tem alunos na sala de aula e tem uma câmerazinha lá, ou não? É um ao vivo exclusivo para os alunos EAD? É exclusivo para o EAD, é uma plataforma que é isso? Direto para o aluno pode interagir, mesmo que ele depois não consiga estar ao vivo, as aulas são gravadas, disponibilizadas para ele, tem material em PDF excedente, lives com todas as turmas, então é uma plataforma interativa mesmo. Olha, eu confesso que eu não conheço todos os EADs, né, do Brasil, mas eu acho que é a primeira vez que eu ouço falar nessa rede, aulas diárias, ao vivo, 100% online, e obviamente que talvez você não consiga assistir todas as aulas ao vivo, mas tá lá, beleza, eu vou tirar o meu sábado então para tirar o atraso aqui, e as aulas de quanto tempo? É quanto tempo de aula ao vivo, Fábio? 1 hora, 2 horas, 3 horas? O período é como se fosse um período presencial. Começa a aula às 19, vai até às 22 horas. Caramba, o negócio é sério mesmo, velho. Que é isso, mano? Porque nós queremos que o aluno tenha uma experiência no EAD como se fosse no presencial. A gente não quer diminuir a qualidade. Caramba. A gente quer aumentar a abrangência, né? Ter alunos de vários lugares, mas que a experiência ela fosse profunda
aprofunda na interação com o professor. Você já deve ter estudado e você sabe que uma das coisas mais importantes não é só o conteúdo da leitura, mas teologia é uma reflexão comunitária. É a relação com o professor e a relação com os demais alunos. Nossa. Então isso a gente não quer perder de jeito nenhum. Tá, mas aí um curso EAD desse, então, é uns R$1.500 por mês, então? Pois é, não é. Nosso curso é R$349 Ufa! Mensais. Mensais. E, caramba, mano. Nós somos uma missão, né? Nós entendemos que nós temos uma missão na igreja de formar pessoas, formar jovens. Então, nós precisamos parar em pé financeiramente, mas a gente faz um preço o mais acessível possível. Lembrando que esse valor que o Fábio acabou de falar é para agora, tá, pessoal? Junho de 2024. Se porventura você estiver ouvindo esse podcast em 2025, o preço vai ser um pouquinho diferente. Obviamente que não tão diferente, mas vai ter reajustes, enfim, normal, a inflação e os índices por aí que acabam influenciando. Mas, mano, eu tô assim, de verdade, pena que o pessoal não tá vendo a minha cara agora de embasbacado, porque é uma experiência realmente, quem puder estudar todos os dias, vai ter essa experiência quase ao vivo, de poder perguntar e tal, sensacional. E o fato das aulas ficarem gravadas, né? Tipo assim, poxa, eu não pude ter, terça e quarta eu não consigo. Tranquilo, tá lá a aula disponibilizada pra você. Mas vamos lá, Fábio, a pessoa viu a aula depois. Poxa, fiquei com dúvida nesse assunto aqui que a professora trouxe. Ela tem um lugar que ela vai colocar lá a dúvida dela, vai ter o professor, monitores que dão atenção para os alunos, como é que funciona isso? Tem o que nós chamamos de tutores, né? Tutores. Nós temos tutores tanto na área pedagógica quanto na área administrativa, e todas as perguntas são respondidas em até 24 horas. Então, são encaminhados para os professores, ou o próprio tutor mesmo vai respondendo. Para você ter uma ideia, a tutora da faculdade, ela é doutora em educação. Olha aí. Então, a professora Adriana Torquato. Então, ela está totalmente habilitada para poder já responder todas as perguntas aí que vierem. E uma das questões importantes é que os professores são todos doutores, mestres, mas além disso, uma das coisas muito importantes é que são pastores e pastoras, né? São pessoas inseridas no ministério, pessoas que vivem em igreja, vivem em missão. Então, não é só uma questão de conhecimento teórico, mas de uma realidade missional. Muito bom. Gente, olha só, estão abertas as inscrições para o vestibular do Bacharel em Teologia EAD da FLAM, tá bom? E uma informação importantíssima, você, ao preencher ali o seu cadastro para fazer o vestibular, você escolha o polo de São Paulo e depois ali Jovens da Verdade. Você escolhe o estado de São Paulo e o polo Jovens da Verdade. E aí preenche todas as informações, escolhe a data e o horário para você fazer aí a sua prova, a sua redação. E lá, em informações adicionais, indicação de qual empresa. Você precisa colocar o Bibotalk, tá bom? Até para eles saberem que vocês vieram pelo Bibotalk, mas não é só para eles identificarem que você veio do Bibotalk. Isso vai te dar... O que eles ganham com isso? Exatamente. Não é só eu que ganho. Vocês vão ganhar também a isenção da matrícula. Olha só, já é uma economia aí. Então, vocês me ajudam indicando pro patrocinador que a gente levou vocês até lá. E, gente, se a gente tá indicando é porque a gente acredita, o mais importante é isso, tá? Vitor Fontana, que é aqui do Bibotalk, está envolvido com a FLAM. Isso é um, né? Marcos Botelho, que vocês conhecem aqui dos nossos podcasts, está diretamente ligado na FLAM. Então, assim, por isso que a gente tá indicando. A gente indica aquilo que a gente confia, tá? Então, coloca lá que vocês vieram pelo Bibotalk e segue esse padrão, tá bom? Estado, São Paulo e o Polo Jovens da Verdade. É isso, galera. Bacharel em Teologia EAD, reconhecido pelo MEC, vestibular está aberto aí, tá? As inscrições para o vestibular e para o ano letivo de 2024 estão abertas. Agora, Ito, se a pessoa, mano, eu quero dar um up na minha vida, eu quero estudar presencial lá em Arujá, né, na cidade de São Paulo, eu quero ir pra lá no Jovens da Verdade, estudar lá, tem presencial também. Tem presencial e com a possibilidade, se você mora fora de São Paulo, você é de um outro estado, quer morar aqui com a gente, pode vir, você pode fazer o presencial e ficar no ambiente da missão Jovens da Verdade e ter uma experiência incrível de viver 24 horas, missão e teologia. Muito bom. Tá aí, gente. FLAM, Faculdade Latino-Americana. O link, tá bom? Estará aqui na descrição deste BTcast em bibotalk.com e também no YouTube, tá bom? Joga aí Movimento de Jesus, que é o tema desse podcast, e você vai encontrar ele no nosso site ou no YouTube. E lá você consegue clicar no link.
link, tá bom? Siga direitinho as instruções aí e vá estudar teologia, porque agora, teologia reconhecida pelo MEC é com a Flam. Fábio, obrigado pela tua presença aqui, e o pessoal vai ver o Fábio, hein? Vai aparecer mais vezes aqui, vamos gravar podcast, tem muita coisa. Aliás, gravamos um podcast incrível lá no Jovens da Verdade, mês que vem vocês vão ouvir esse episódio que ele tá incrível. Valeu, Fábio! Valeu, até mais! Gente, vamos lá, vamos começar um pouquinho com história, né? O que foi o movimento de Jesus? E óbvio que essa conversa, ela foi inspirada pelo maravilhoso filme que chegou aqui no Brasil por meio da HBO Max, atualmente só chamada de Max. É isso, né? É só Max agora, né? Acho que mudou. Só Max Max. agora. E tá lá, Jesus Revolution. Gente, agora eu quero uma pausa aqui. É Jesus Movement? É Jesus Revolution? Como é que é o nome certo? Porque eu acho que os dois nomes aparecem no filme, né? O filme aqui no Brasil ficou como o Movimento de Jesus. O filme original Movimento chama de Jesus Jesus. Revolution, mas o movimento é Movimento de Jesus. Isso. Tá, e o Jesus Movement, que em inglês Isso. também, já aí é outra parada. Não, é isso. É a mesma coisa, é o movimento. Tá, ok. Que tem as duas nomenclaturas, Jesus Movement, Jesus Revolution. Tá, tem a ver com a Times também, né? Isso, é isso. Então, o que pegou de modo resumido, só pra gente conceituar? Alguns especialistas, missiólogos, por exemplo, o Ed Stetzer, muitíssimo respeitado, ele vai afirmar, e eu sei que essa é uma afirmação bastante contundente, mas ele tem as pesquisas dele, que é o maior avivamento da história da igreja norte-americana. Isso não é pouca coisa, sobretudo para um país de berço protestante. Certamente é o último grande avivamento, isso sem dúvida alguma. Então, quando esse avivamento acontece na década de 60, como epicentro e como berço, em certo sentido, ali a Califórnia, mais especificamente Orange County, Costa Mesa, que é aquilo que a gente viu no filme, e aquilo se espalha pelos Estados Unidos, que para mim tem tudo a ver com um verdadeiro conceito de avivamento. O avivamento nunca é local, né? Quando Deus sopra o seu... Segura os conceitos, Tá, beleza. Só explica Jesus Movement e Jesus Revolution. Tá, então aí o que vai pegar? Isso se torna um movimento onde as pessoas começam a olhar e falar, quem que é esse povo de Jesus? Esses hippies. Então esse é o rosto. Quem que é esse Jesus people? Então isso começa a se chamar o Jesus Movement, o movimento de Jesus, que alguns vão chamar também da revolução de Jesus. Mas Jesus Movement é a nomenclatura oficial, vamos dizer assim, que o pessoal utilizava. Oficial. Ô, Bibi, a gente precisa lembrar que os anos 60, 1960, a década de 1960, o mundo estava numa revolução cultural. A gente vem do pós-guerra, né? A guerra acabou, a Segunda Guerra Mundial acaba em 1945, os Estados Unidos estão destruídos, assim, não a Europa destruída fisicamente, geograficamente, os Estados Unidos com muita grana, girando muita grana, mas milhões de pessoas, né? Milhares de pessoas mortas, famílias afetadas, milhões de pessoas afetadas. Aí no meio disso tudo... Daí que vem os baby boomers, né? Isso, tem a geração dos baby boomers. No meio disso tudo, os Estados Unidos entram em outra guerra, que é a Guerra do Vietnã, uma guerra pouco explicável, pouco entendida, e nisso surge uma revolução cultural, né? A gente não tem como, mas surge o rock and roll, numa união da música negra com a música branca, o folk é branco norte-americano, que é tipo uma música sertaneja nossa, um pouco assim, com o gospel verdadeiro, né? O gospel dos negros norte-americanos. Essa mistura surge o rock and roll, o cinema explodindo, os musicais, e surge a figura do jovem como alguém que tem lugar na sociedade. Porque o jovem não tinha voz, a sociedade era uma sociedade de adultos. E a partir da... Eu já cantava o Chorão, né? E no Brasil mesmo, o jovem no Brasil nunca é levado a sério. Né? Não, então, exatamente. Lá também não. Não existia a figura do jovem. Então, a partir desse momento, o jovem se torna... A cultura beatnik se torna uma voz na sociedade. Então, é o jovem que se rebela contra os valores da sociedade, é o jovem que questiona, é o jovem que fala, pô, eu não quero morrer na guerra. E aí, os hippies surgem nessa situação porque é um movimento cultural que usa o rock and roll, né? Jimi Hendrix, Janis Joplin e tantos outros ídolos do movimento hippie. É um movimento político que prega o pacifismo, é um movimento ambiental, porque eles vivem a coisa do meio ambiente, do cuidado com o meio ambiente, e é um movimento espiritual, porque por influência dos Beatles, os Beatles vão fazer uma turnê em 1967 nos Estados Unidos, e eles levam um guru indiano junto com eles, e o cara dava chá alucinógeno pra eles, e ele começou a dar eu tava esperando tu introduzir as drogas aí também, porque esse movimento hippie tava muito bacana. Tá muito aí. bonitinho, né? Não, então... Tá muito bonitinho esse movimento hippie aí. Não, e o que esse cara fez? Ele começou a fazer um pacote
norte-americanizado, ocidentalizado, das religiões panteístas orientais. Então começou a falar de budismo, de hinduísmo, de questões das religiões orientais, e começou a trazer a questão das drogas, e os Beatles dando o aval para tudo isso. E isso cai na cultura norte-americana, na Califórnia. Então o movimento hippie eclode com essa coisa da libertação sexual, das drogas. Só que esses caras estavam buscando um sentido espiritual para a vida. Eles queriam uma verdade, eles queriam encontrar algo que fizesse sentido. Então, pensar nesse avivamento que o Diego falou tão bem, no meio desse movimento, fica claro para mim que Deus, no mínimo, tem um senso de humor muito interessante. Tá, vamos localizar aqui então. Então, galera, a gente já engatou a primeira e estamos indo. Tem o filme na HBO Max, Jesus Movement, o Movimento de Jesus. Assistam, porque esse podcast nasceu desse filme e a gente vai contar agora um pouco da história. O filme tem ali a história, mas a gente vai ampliar agora coisas que, obviamente, o filme não deu conta e nem foi o propósito do filme exportar. Mas assista porque ele é inspirador. Mas vamos lá, Diegão. O Renato deu já aqui uma introdução legal. A gente tá falando então o quê? Final da década de 60. Década de 60. Movimento hippie, teve todo o contexto que o Renato acabou de falar então. Galera tá em busca, né? O jovem se expressando, buscando a paz, Estados Unidos em guerra sem sentido, economia fervendo e a galera se perguntando do porquê das coisas e buscando uma resposta. E vai encontrar então resposta nessa postura aí de paz e amor. Aliás, paz e amor vem daí, não é? O paz e amor? Isso, paz e amor e o sexo, drogas e rock and roll. Tá tudo ali, né? Diga não à guerra, como é que é? Isso. Faça sexo, não faça guerra. Isso vem... Faça amor, mas não faça guerra. Exato. Então vem assim, a galera livre e tem o uso de alucinógenos e tal, e as drogas, e um monte de filosofia ali, aí vai encaixando o que dá. Então a gente tem um pouco esse cenário histórico estadunidense, certo? Estadunidense. Isso, mas, cara, perfeito. Década de 60 já tem muito, o cristianismo já tá bem estabelecido nos Estados Unidos, né? Então já tem as igrejas históricas, tudo muito bem, o pentecostalismo já tá lá também. E aí o que acontece então? Como é que surge esse movimento de Jesus? Basicamente, o Pastor Chuck, vou falar a partir da Calvary Chapel, que é o locus aí, né, do filme e do ambiente, o movimento qual eu faço parte. Então, o Pastor Chuck era um pastor tradicional, meia-idade, 40 anos de idade, aí tá vendo, ó, já somos meia-idade, viu, gente? Caraca, já assim, era também. De acordo com a aparência no filme, a gente tá melhor conservado. Isso é verdade, ele já tava derrubadão. Os 40 daquela época são 60 de hoje, vamos falar a verdade. Boa. Mano, Então tá certo. um parênteses inútil, afinal o BTcast tem vários, é por isso que eu tô aqui no BTcast. Cara, você já viu aquele meme de um programa do Silvio Santos, onde mostra os jovens com 23 anos e parece tudo a minha inacreditável. 28, cara. Cara, galera com 20, moças com 22, 23, parece a minha tia Cleide, tá ligado? E os caras com aquele bigodinho, aquele cabelo, tudo parecendo 40, 45 anos, cara. É um senhor de 21 anos, né? Exato, um senhor de assim, tá com aquela cutis na pele, mas, mano, a aparência, o cabelo, o bigode, a roupa, mano, tio Maneco com 20. Então pronto, então o Pastor Chuck, década de 60, era esse cara. O que acontece? Ele tem uma origem, olha que interessante, ele era pastor 2 momentos antes, formado na igreja do Evangelho Quadrangular. Então, assim, outra realidade, aí ele vai, pastoreia uma igreja independente, até que ele sai dessa igreja independente, onde ele estava super bem. Poxa, a família dele amava essa igreja, porque, deixa eu fazer um parênteses também aqui, o Pastor Chuck, ele tinha sermões para 2 anos. A maioria da turma não sabe isso. 2 anos. Ele tinha sermão para 2 anos. Quando dava 2 anos, ele tinha que mudar de igreja. E ele fez isso algumas vezes. Verdade. Aí, olha só, até que ele chega nessa última igreja antes da Calvary Chapel, maravilhoso, né? Ele chega nessa última igreja antes da Calvary Chapel, tá chegando ao final dos 2 anos, tá chegando a lista de sermões dele, ele fala, meu Deus, mas eu gostei tanto disso aqui. Aí ele ouve falar num tal de negócio de pregação expositiva. Pois é, e ele começa então, compra todos os comentários que ele pode ali, que ele tem acesso, na primeira epístola de João. E ele fica 1 ano e tanto em 1 João e a igreja fica fascinada, a igreja cresce. Enfim, a partir dessa realidade, ele recebe o convite de uma pequena comunidade na cidade de Costa Mesa, Orange County, Califórnia, para ganhar menos, num grupo menor, mas Deus fala com ele, ao menos é assim que ele referencia a questão. Ele tem a convicção da parte de Deus de ir pastorear esse grupo de 20 pessoas, 20, 25 pessoas. Resumindo uma história que é longa, tá ali, um pastor tradicional, mas ele queria, de fato,
ver os frutos do seu ministério, do reino de Deus, ver pessoas conhecendo a Cristo. Ele tinha, como vê ali no filme, ele tinha filhos. Então ele olha para os seus filhos e ele se pergunta, será que essa é uma igreja para as próximas gerações? Olha que interessante, tá? Vou puxar um pouco a brasa para minha sardinha aqui, mas hoje a gente está falando de missionalidade, de exegese cultural, de contextualização, talvez não de modo metodológico, mas o Chuck já estava pensando isso lá pioneiramente, a partir dessas conceituações em uma ebulição cultural. Ô, Diegão, desculpa só, mas você conhece muito mais a história do pastor Chuck, mas quando eu li a autobiografia dele, uma coisa que me pareceu muito nesse começo, que ele antes da Calvary Chapel, me dá a impressão até de ele muito ferido com as igrejas que ele tinha passado. Muito. As igrejas maltrataram muito ele passava muito problema financeiro, eram igrejas que marcavam muito negativamente, né, a vida dele, o ministério dele. Os 2 anos me dá a impressão muito mais de que as igrejas empurravam ele para fora do que ele que pedia para sair também. Efetivamente, né, assim. Perfeitamente, já por tentar pensar uma igreja para aquele tempo, com exceção da última igreja antes da Calvary, onde ele estava bem, por isso que pareceu um sinal mesmo que Deus estava enviando ele para esse novo desafio. Enfim, o pastor Chuck, como é relatado no filme, ele não tinha coração pelos hippies, Bibi, não tinha, ele não queria saber dos hippies. Esse povo cabeludo, sujo, pé descalço, que usa droga, eu não quero que essa turma ande com os meus filhos. Essa era a visão clássica. Ou no filme só mostra uma filha, né? No filme só mostra uma filha. Ele tinha mais? Ele tem outros filhos. E aí, o que acontece? Pra gente avançar aqui. A esposa dele, a Kay Smith, que não aparece tanto ali, mas ela é uma verdadeira heroína, porque ela começa literalmente assim, chorar por aquela geração. Tem uma história, acho que tá na autobiografia, eles estão andando de carro e vê aquela juventude usando droga e aquele negócio horroroso, e ela fala, Chuck, a gente precisa alcançar, são os nossos filhos. E ele fala, não, é muito difícil. Depois eu faço um paralelo, que eu acho que tem alguns paralelos interessantes com o tempo que a gente está vivendo culturalmente. Enfim. Ele achava que o pessoal estava ali por culpa própria, né? Ele achava que eles estavam ali meio que porque queriam. Exato, essa turma não quer nada com nada. Até que converte-se um primeiro hippie. E aí, esse primeiro hippie vai falar de Jesus para quem? Para os amigos hippie. Aí depois vai entrar o Lonnie Frisbee na parada e aquela coisa toda, como a gente vê no filme. Então, isso é um pouco do pano de fundo de como é que a gente chega nisso que vai se tornar um movimento de Jesus, mas interessante, né? Basta uma pessoa. Isaías, a gente vê isso, né? Eis-me aqui, envia-me a mim. E eu nem tô falando essencialmente do pastor Chuck. Talvez é do Lonnie, talvez é do Greg Laurie, que é um daqueles hippies que se converte num primeiro momento e hoje é pastor de uma das maiores igrejas dos Estados Unidos. Conselheiro. E é o cara que escreveu o livro que dá origem ao filme, e é exatamente ele. E ele que vai produzir o filme também, né? É o Greg. Cara, que da hora. Que no filme, pra quem vê, é o menino ali e tal, né? Isso, que dá aquela ideia de que deu continuidade ao legado, Harvest Crusade. Exato. Porque assim, né, o cenário nos Estados Unidos religioso estava em polvorosa. O movimento pentecostal tinha começado no início do século XX, mas ele havia se desenvolvido de outra forma. O movimento pentecostal era essencialmente um movimento ligado mais aos pobres, marginalizados, um país muito segregado, majoritariamente, né, o movimento pentecostal era ligado aos negros, só que dentro desse cenário, na década de 1940, surge um cara chamado Reg Lazo, e ele começa a falar sobre o poder do louvor no culto, e que a igreja precisava cantar para que a presença de Deus descesse na igreja, se manifestasse na igreja. E aí esse movimento começa a se espalhar, e é uma das forças do que se chama a terceira onda do movimento pentecostal, que é o movimento carismático, né? Que é essa coisa do Espírito Santo, do poder, da presença, menos do batismo, menos da briga para ver se é junto com a conversão, se não é e tal, junto com essa ideia do poder, dos sinais, das maravilhas, nas denominações... Eu acho que é a segunda onda, essa é a segunda onda, Desculpa, Renato. A segunda onda, junto com essa pentecostalização das denominações históricas. Então o cenário estava em polvorosa. Quando esses hippies começam a se converter, que nem o Diego falou, esses caras não são aceitos nas igrejas históricas institucionalizadas. Então esses caras, eles começam a ler a Bíblia
Bíblia e eles começam, sozinhos, começam a estudar a Bíblia e tal, e eles automaticamente se acham muito parecidos com a igreja primitiva, porque eles falam, pô, esses caras foram rejeitados pelo sistema, a gente também é rejeitado pelo sistema. Pô, esses caras se reuniam nas casas, a gente também se reúne nas casas. E quando eles vêm falar da descida... Desculpa, sem contar esse conceito hippie, que aí a gente não vai fazer juízo de valor, que era muito da coisa da fraternidade, da partilha, não é? Então, enfim. Eles tinham muito essa coisa da comunhão, né? Que o Novo Testamento vai chamar de comunhão. Eles praticavam isso. A gente pode até discutir, né, por quais motivos, mas eles praticavam isso numa verdadeira comunidade. E aí, quando eles veem a questão dos últimos dias, da descida do Espírito, do avivamento na igreja primitiva, e já está acontecendo algo ali nos Estados Unidos desse avivamento meio marginalizado e tudo, para eles aquilo faz muito sentido. Então, o movimento hippie passa a ser um movimento, os hippies convertidos, essencialmente carismático, porque essas pessoas estão buscando a manifestação do Espírito Santo, né? A manifestação do poder do Espírito na vida deles. Então tá tudo isso aí nesse balaio. Tá, gente, vamos lá. O filme apresenta a figura do Lonnie Frisbee, que inclusive é interpretado pelo Jonathan Rumi, que é o Jesus in The Chosen, né? Aliás, uma galera quando vê confunde e tal, né? Porque esse ator ficou muito marcado. A galera acha que ele vai fazer Jesus, da vida, né? No filme. Exato, que ele é Jesus do filme, né? E aquele, inclusive, ele tá com medo. Mano, um parênteses aqui. Vocês viram ele fumando charuto e a galera comentando, pô, Jesus não faz isso. Os brasileiros, né? Tipo, inclusive, a turma pede conselho pra ele, né? Você viu que ele falando? Vem cá, você tem algo a me dizer? Ele fala, gente, eu não sou Jesus, não. Exato. Não, e muitos brasileiros, a maioria do evangelicalismo brasileiro é essa ideia de que fumar não pode, beber não pode. Eu não tô dizendo que pode, tá, galera? Mas é que é muito comum em outras tradições cristãs, fumar um charuto, beber e por aí vai, né? O C.S. Lewis, inclusive, fumava, né? E tem editor aí botando foto do C.S. Lewis apagando o cigarro, mas esqueceram de apagar a fumaça. Mas enfim, isso é um outro esquema. Mas o que acontece? A galera colocando, Jesus, não fuma, Jesus, por favor. Mas enfim, então o Lonnie Frisbee, voltando aqui, ele é interpretado por esse ator, e ele na história, ele é colocado como esse pivô, né? Ou seja, que chega, que é encontrado pela filha do Chuck e vai pra casa do Chuck junto com a filha. Agora, mas eu não sei se vocês sabem essa pergunta. Vocês falaram de hippies que começam a se converter. A gente consegue localizar como é que, por exemplo, o próprio Frisbee se converteu? A gente tem um pouco dessa história da conversão dele? Ele entrou numa igreja pentecostal, aceitou Jesus, alguém evangelizou ele? Como é que a gente consegue rastrear a conversão dessa galera? Pontualmente, eu não sei se o Renato sabe, mesmo fazendo parte do movimento, eu desconheço. Ele vem de Los Angeles. Eu não vou lembrar exatamente também. Eu li a biografia do Lonnie, mas não vou lembrar. Ele vem de Los Angeles, ele vem de alguma coisa que está acontecendo ali, acaba caindo em Costa Mesa, como o próprio filme já diz, né? Mas assim, foi num culto, foi numa casa, eu não sei se há essa informação. Tinha muitas cruzadas de avivamento nessa época. As tendas, né? As tendas. A própria Kathryn Kuhlman, que foi uma grande influência para o Lonnie Frisbee, ela fazia muitos cultos de avivamento, então fazia aquela assim, uma tenda, uma semana, e eu acho que a maioria desses primeiros hippies se converteu num contexto desse, assim. Faria sentido. De umas cruzadas de avivamento, que esses caras pegavam as pessoas nas ruas, e tinha muitos hippies, né, homeless, morando nas ruas e tudo. Provavelmente um cara desse não ia para um culto com hora marcada, né? Não ia. E essas tendas, né, questione você a veracidade disso ou não, mas essas tendas eram marcadas também por muitas manifestações, e que de alguma forma se conecta, né, com pessoas que estão buscando, porque a ideia hippie ali parecia muito um sentir-se parte, né, a ideia de você tá todo mundo naquela viagem, todo mundo naquela comunhão, todo mundo partilhando os prazeres do corpo e tal. Então acho que a ideia da tenda, né, essas tendas de avivamento, elas propiciavam essa questão coletiva, né, sem o sexo, obviamente. E é interessante, Bibo, que assim, o Renato até falou inicialmente na questão da ebulição cultural, havia uma busca religiosa da parte dos hippies, totalmente equivocada, mas religiosa, sobretudo religiões orientais. E quando você lê um outro livro também que faz parte do movimento, acho que o Renato deve ter lido já, que é o livro Harvest, é um livro já de décadas atrás, que fala de alguns personagens emblemáticos que se tornaram pastores da Calvary Chapel. Alguns deles usavam LSD verdadeiramente acreditando que aquilo os levaria a um estágio de transcendência. Então, quanto mais droga eu uso, ácido, sobretudo ácido, aquilo vai me levar a um estado de espírito, uma espécie de nirvana como conceito
conceituação mais oriental, entendeu? Caraca. E aí é interessante, porque, claro, você me conhece. Eu, embora faço parte do movimento da Calvary, ele tem essas expressões lá na Gênese mais carismáticas, como nós vemos no filme. Eu sou tradição reformada, essa é a minha formação teológica. Então, quando eu percebo algumas dessas questões e vejo como Deus usou para alcançar essa turma, o que o Renato falou é muito importante, porque se eles já vêm de uma conceituação onde tudo é muito intenso, me parece que na estratégia soberana de Deus, Deus usou alguns desses ambientes, né, de tenda, de avivamento, de pregação, de alguns chamariam hoje mais pentecostais de campanha, né, evangelística, enfim, cruzada, porque me parece que deveria ser tão intenso quanto ou mais. Né? Não para a vivência de um experiencialismo, e aí é que eu acho, eu já passo a bola, mas aí que eu acho que há uma convergência de fatores ali nesse Jesus Movement através da Calvary. Por quê? Porque o Lonnie vai ser esse evangelista, claramente, e que tem o rosto da geração contracultural, a geração hippie. Mas o Chuck vai ser o pai, vai ser essa figura de alguém mais velho e que é o mestre, porque lembra que lá atrás ele descobriu esse negócio de pregação expositiva. Então, o que é uma das marcas da Calvary até hoje, qualquer Calvary que você vai no mundo, pregação expositiva, sequencial, majoritariamente verso a verso. Então, o Lonnie era esse rosto e essa voz que pregava o evangelho às multidões, mas, por exemplo, essa turma se convertia e ia para a igreja, e o que o Chuck ia fazer? Vamos abrir nossas Bíblias, vamos ver o que Deus tem a dizer. E ele ensinou, por exemplo, a Bíblia, claro que de modo mais panorâmico, se não me engano, expositivamente, 7 vezes ao longo de 60 anos de ministério. Gênesis a Apocalipse, capa a capa. E aí é interessante, quando terminava, chegou o Apocalipse, a primeira vez que eles fizeram isso, levou 8 anos, sei lá. Aí os caras, e agora, pastor? Ué, agora a gente volta pra Gênesis e faz tudo de novo. Muito bom, muito bom. O Greg Laurie, no livro dele, descreve o encontro do Chuck Smith com o Lonnie Frisbee como um encontro explosivo. É a expressão que ele usa. Ele fala, são duas figuras completamente opostas, completamente diferentes, que nunca seriam amigos no mundo real, vamos dizer assim, se não fosse a soberania divina através da filha do Chuck, que tinha um namorado que conhecia o Lonnie Frisbee, era amigo do Lonnie Frisbee. O Lonnie, o livro não fala, ele se converteu num contexto tão doido, tão fora da casinha, vamos dizer assim, que no começo ele defendia que Jesus era um extraterrestre que tinha se materializado e contado a verdade para as pessoas. Olha então, o ácido, olha o efeito do ácido. Exato. Então ele aos poucos foi entendendo que ele precisava de discipulado, e aí esse encontro foi explosivo porque o Lonnie não é um trocadilho com o movimento carismático, mas o Lonnie era um cara muito carismático, ele tinha uma força pessoal muito grande, né? Um poder de atração muito grande ali, de se colocar, as pessoas, ele tinha uma liderança muito forte. E o Chuck não tinha muito carisma nesse sentido, né? E aí, mas tinha o conteúdo que o Lonnie precisava. O Chuck era um introvertido, né? Isso. Era um introvertido, literalmente. É. Então, assim, o Lonnie fala pra ele, tá, peraí, vamos lá. Ô, Marinoni, deixa eu só captar umas coisas que tu falou aqui, porque eu tô com o roteiro do filme na cabeça aqui. Então, a forma com que o Lonnie conhece o Chuck é um pouco diferente da apresentada no filme, certo? Porque no filme ela tá indo pra um rolê, a filha deles, e encontra ele na estrada, literalmente um peregrino, assim. E acaba dando uma carona pra ele e ele vai pra casa lá e a revolução começa ali. Então é um pouco diferente ali na... Ele já conhecia o namorado dela, já, da filha do Chuck. E tá. Aí, nessa conversa, o que eu me lembro da biografia do Greg, do que o Greg escreve, o Chuck e a família estavam no carro e a mulher, como o Diego já contou, se compadece dos hippies e ela fala, Chuck, a gente precisa fazer alguma coisa por essas pessoas. E aí ele fala, eu não conheço, não sei nem falar com essas pessoas. E aí a filha fala, ó, meu namorado tem um amigo e eu posso apresentar pra vocês. E aí ele fala, então leva lá em casa. E aí ele leva o Lonnie Frisbee na casa. E aí o Greg fala que nessa hora que a porta abre, é a união de coisas explosivas, né? Ele fala da nitroglicerina e tal, porque é um encontro que ali dá um match espiritual do que Deus queria fazer naquele movimento. E que eu acho, Renato, que poeticamente eles conseguiram fazer isso de modo muito legal no cinema, porque assim, ele abre, né? Eles dão uma romantizada, ele abre, aí ele vê, ele fecha na cara, né? Aí ele abre de novo, aí em inglês, eu não lembro como é que traduziram, mas em inglês ele fala, nossa, essa casa tem uma vibe tão boa. O Lonnie fala. Muito bom. Eu não duvido que isso possa ter acontecido, né? Deve ter sido alguma coisa parecida assim, é maravilhoso.
temos essa programação, porque, galera, falando em hippie aqui, eu lembro que essa galera mais alternativa, olha, se tem uma coisa que eles poderiam utilizar, é uma camiseta que não, sabe, exalasse odores, uma camiseta anti-odor, uma camiseta que, inclusive, eles pudessem usar em dias de sol, porque ela tem regulação térmica, uma camiseta que você precisa lavar muito menos do que as camisetas convencionais, afinal, essa camiseta, por ser tecnológica, ela não pega cheiro, então você consegue utilizar mais vezes, uma camiseta que sempre vai manter aquele estilo, porque ela não desbota, e uma camiseta em que eles, quando lavarem, porque tem que lavar de vez em quando, obviamente, quando lavarem, vai secar rápido, e outra, não precisa passar. Por quê? Porque ela desamassa no corpo, Então o que acontece? A Tech T-Shirt da Insider é a camiseta. E galera, todas essas características que eu falei aqui é porque eu experimentei e tenho experimentado a Insider. Nesse exato momento em que eu gravo este recado paroquial, eu estou usando pela segunda vez consecutiva a mesma camiseta sem lavar. Bibo, seu porco. Não, gente, não tem cheiro. Não tem cheiro. Essa tecnologia anti-odor, de regulação térmica, uma ação antibacteriana, tudo isso aí impede, né, a proliferação, o cheiro e tal. Então assim, cara, às vezes eu consigo usar até 3 vezes a mesma camiseta sem lavar. Isso é sensacional. E quando lavo, beleza, penduramos lá no varal, dobramos ela, botamos lá na prateleira já. Não passamos. Aí quando eu pego, ela até tem assim uns amassados e tal, normal, porque a gente nem passou e tal, só dobrou e guardou. Ela foi lavada certinho. E aí a gente põe no corpo, o próprio calor do corpo vai desamassando. Sério, você precisa conhecer as Tech T-Shirts da Insider. E galera, tem o cupom BIBOTALK12. Se você compra a Tech T-Shirt da Insider com o nosso cupom, você nos ajuda aí. Primeiro, não é que você nos ajuda, né? Você se ajuda, porque compra um produto de qualidade e a gente anuncia coisas que acredita aqui. Segundo, você ajuda a gente a fazer uma moral com o patrocinador. E gente, vou te falar, vale a pena. Vale a pena. Por aquilo que ela oferece, vale cada centavo. Aí tem o modelo tradicional da Tech T-Shirt, agora tem umas que são a Tech T-Shirt Heavy, elas são mais grossinhas e tal. Tem uma variedade lá, tem roupa íntima, tem muita coisa lá, roupa de ginástica, aí ó, mulherada na academia, tem pra homem também. E tem uma outra parada legal que também na Insider, que são aquelas undershirts, ou seja, são aquelas camisetas que vão por baixo de uma camisa social. Fala sério, quantas vezes você usou uma camisa social, não sujou ela, ela tá bacana, você vai devolver pro guarda-roupa, mas tá aquele cheirinho ali nas axilas, tu fala, poxa, vou ter que lavar só por causa desse maracujazinho que tá saindo aqui, exalando das axilas da camisa. Então, se você tem essa undershirt da Insider, meu irmão, não vai ter esse problema. Enfim, tem muita coisa boa lá no site da Insider, e independente do que você for comprar, use o cupom BIBOTALK12, tá bom? Isso vai nos ajudar aqui também com o patrocinador. E olha só, tem um link aqui na descrição deste BTcast 559, tá bom? Em bibotalk.com e também no YouTube. Clica no link e use o cupom BIBOTALK12 e experimente Insider. Agora, gente, vamos lá, partindo então desse encontro dos dois. No filme é mostrado também um certo marasmo na igreja do Chuck. E era certo? isso mesmo. Já chamava Chapel? Já chamava Calvary Chapel, justamente, tá? Até antes de você continuar, justamente como uma conceituação de algo pequeno. Então, uma capela do Calvário, uma capelinha, uma igrejinha. Essa era a ideia, pequena. Legal. E mostra já uma certa insatisfação, ou seja, ele estava ali, como infelizmente é a realidade de muitos pastores hoje, como um gerente da liturgia, né? Um manager, tipo, ele tava ali pra manutenção da liturgia. Pastor de manutenção, isso pastor aí. De manutenção, exatamente. Ele tava ali como um pastor de manutenção. E isso tava incomodando ele, né? Tava incomodando ele. E o filme faz entender assim, esse encontro como uma resposta de oração, né? Do que ele almejava pra aquela capela dele e tal. Então, beleza. Voltando pra história aqui, a gente tem esse encontro. O que nasce, então, a partir desse encontro do Chuck com o Lenny? O Lonnie, né? Então... Lonnie. Gente, eu chamo Lenny, né? Mas é Lonnie, né? Não, Lonnie, tranquilo. Lonnie, O que Lonnie nasce, Frisbee. eu acho que como você já propôs aqui, é uma resposta de oração. Não a resposta no sentido da abrangência, porque uma coisa também que é conhecida no movimento, o pastor Chuck, ele tinha um sonho de ter uma igreja de 200 membros, porque na cabeça dele, até uns 200 ele ia dar conta de pastorear, de conhecer, de chamar no nome. Errado não tá, vamos lá.
Não tá. Essencialmente não tá. E aí, com o Chuck ali e com o Lonnie, basicamente é o que o filme conta. Outros hippies começam a vir. E aí, acho que o Renato pode falar muito bem sobre isso. Surge, por exemplo, uma turminha, que também aparece no filme, e é uma banda. É uma banda de rock que se converte. E eles chegam e falam, Pastor Chuck, nós nos convertemos, a gente tá vindo nos cultos. Nós escrevemos uma música. Na verdade, Deus tem nos dado algumas canções. E a gente queria saber se a gente pode tocar lá na igreja. Assim. E os cultos de jovens, aí já tinha um culto mais de juventude, acontecia às segundas-feiras, tá? Então tinha o culto tradicional, domingo. Segunda-feira, sabe essa coisa de sábado à noite que a turma faz, às vezes até pra não irritar os mais velhos da igreja? Não, domingo mantém, sábado à noite deixa a molecada, põe luz baixa e tal. Enfim, segunda à noite. Aí o Chuck fala, não, tá bom, tá todo mundo da banda aqui? Ele falou, não, é o seguinte, se eu não me engano, o baterista, ele tá preso, mas ele sai hoje, final de tarde. Sensacional. Isso aconteceu mesmo. Sensacional, não é? Sensacional. Não, uma loucura, loucura. Essa banda se chama Love Song, se torna a primeira banda, assim, grande do movimento de Jesus, da recém-fundada, então, depois o pessoal vai dar o nome, né, Christian Contemporary Music, né, que é a CCM, a música cristã contemporânea. Mas é isso, os caras tinham literalmente largado as drogas, assim, 2, 3 dias antes. E, assim, o Chuck, ele, no começo, ele tá muito incomodado com a acomodação da igreja dele. Incomodava muito o pessoal não querer crescer, o pessoal tá feliz do jeito que tava, não querer, embora ele tivesse as restrições. Ah, bom, tá dando dízimo, a igreja tá ali, tá tudo certo. Embora ele tivesse as restrições dele com os hippies, né, que ao pouco a pouco ele vai entendendo mais e tudo, ele viu uma fome nesses caras, né? E aí o líder dessa banda se chama Chuck Girard, e ele escreve um livro também, a autobiografia dele é muito legal. E ele fala que ele chegou... Você não gravou com algum deles? Eu troquei vários e-mails com o Chuck Girard, Pronto, pra gravar com ele, mas eu não consegui gravar ainda. E tem o Tommy Kunis também, que é dessa banda, dessa galera. Eles estão vivos ainda, são bem velhinhos, mas estão, enfim. E aí ele fala que o Chuck é um louco, assim, porque a gente não sabia nada do evangelho, a gente tinha literalmente se convertido naquela semana, mas a gente fazia música. E a música da igreja era chata, e a gente falou, pô, a gente quer tocar aqui pra fazer alguma coisa. Vamos fazer um rock com letra de evangelho, né? E o mais louco é que o Chuck falou, pode tocar aqui. E eu toquei nesse assunto, o Renato e Bibo, para fechar com o seguinte: uma das músicas emblemáticas, diante da tua pergunta, que se tornaram muito emblemáticas, a gente até fez uma versão, Renato, eu vou te mandar depois. Quero ver. Tem tudo a ver. Ela se chama Little Country Church. Então, essa Little Country Church, ela fala de cabelos curtos, cabelos longos, gente de terno e gravata e gente descalça. Agora o que importa é a revolução do amor. Então, assim, é muito interessante como ela é emblemática no que diz respeito ao que aquela igreja começa a se tornar. Porque de fato tem gente que sai da igreja que já era pequena, porque agora os hippies estão ali, então os hippies são uma má companhia, afinal eu não quero meus filhos com esse tipo de gente, então eu tô saindo dessa igreja, eu não vou dar mais meu dízimo aqui. Não funcionou? Agora eu saio de vez mesmo. E aí o Love Song começa a fazer o louvor, as pessoas começam a vir, e essa música vale a pena depois o pessoal pesquisar, tem Spotify, YouTube, essa coisa toda. Como é que é o nome da música? Little Country Church. E aí nós traduzimos, o Renato, como uma igrejinha do interior. Eu tô em Campo Mourão, tem tudo a ver, não deixa de ser uma oração cantada Olha também. Aí. Eles têm uma outra música também muito famosa, chamada Welcome Back. Eu até abri a letra aqui que ela fala, né? Mais calminha, né? Bem-vindo de volta para as coisas que um dia você já creu. Bem-vindo de volta para as coisas que você sabia que estavam certas desde o começo. Olha eles falando dessa busca que eles tinham, mas que eles não estavam sabendo encontrar, né? Ele fala, tudo que você tinha que fazer estava sempre onde você queria estar. Bem-vindo de volta ao amor que está no seu coração. Então eles falavam muito sobre essa busca da verdade, do amor, do reencontro. Era uma coisa muito simples, né? Era uma coisa muito genuína, muito autêntica. O que me encanta nesse movimento e tudo, é porque não tinha mercado gospel, não tinha mercado de louvor e adoração, não tinha igrejas com tudo, não tinha multitracks, que eu adoro, por sinal, mas não tinha multitracks, não tinha partitura, não tinha banda de louvor. Os caras estavam descobrindo tudo ali, sabe? Fazendo um negócio genuíno do coração, fazendo algo ali assim, pô, a gente quer fazer isso para Jesus, sabe? É por paixão. Isso é uma coisa que nunca vai acontecer mais, porque o nosso mundo se organizou muito, mas é muito bonito ver essa paixão inicial, esse fogo no coração, e as coisas meio que acontecendo ali, os caras sem saber que estavam fazendo história. Eu acho isso muito bonito. Bacana, vamos lá. Aí, então, o Chuck e o Lonnie começam a pregar, revezar púlpito ali e tal, e o negócio cresce. O filme dá um destaque muito na questão ali do batismo na praia.
praia, que coisas que acontecem até hoje, né? Eu queria um pouquinho desse contexto, aquele batismo na praia, o que aconteceu ali, qual foi esse rolê? O que acontece? Avançando um pouquinho mais, porque isso começa em 64, 65, quando chega lá para 67, 68, quase 70, aí a coisa já pegou de vez. Aí são multidões se convertendo. Estima-se que num período de 2 anos, o pastor Chuck tenha batizado cerca de 20 mil pessoas em 2 anos. Caramba, mano. Lá naquela baía lá. Exato, eu tive lá, é o Pirates Cove. Você desce ali e tal, aquela baía. Então eram batismos de 800 pessoas por dia. Era absolutamente, parece pedante falar isso, mas era absolutamente comum. É extraordinário, mas comum naquilo que se dava. Aham. Então aqueles batismos era aquilo mesmo, é o pessoal vindo de vários lugares, e o pessoal que se converteu, e o pessoal que ouviu falar, e o pessoal que foi alcançado pelo evangelho e agora gostaria de professar publicamente sua fé. Mano, sem internet. Sem Sem nada. Não, era boca a boca, reuniões nas cafeterias. Tem nada. Os caras ficavam o dia inteiro batizando. Nossa, O dia mano. inteiro batizando. E o pastor Chuck careca, né? Diz que ele queimava a careca dele lá de tanto tempo debaixo do sol, batizando a turma. Lá em Minas a gente fala que queimou o cocoruto. Queimou o cocoruto. Queimou o é isso aí. cocoruto. Tem fotos, inclusive, viu? Dá pro pessoal ir no Google lá. Então, Uhum. Não, tem várias imagens no YouTube, várias imagens. aquilo não é hollywoodiano, não. É real mesmo. Muito legal. Gente, vamos lá. Então a coisa cresce, a coisa explode, alcança, né, os hippies, então, que era, digamos, um povo não alcançado ali nos Estados Unidos e começa, então, a ser alcançado. E como é que esse movimento vai se organizando? Porque ele vai crescendo, né? Ele cresce desorganizado, mesmo nesse espírito meio hippie, ou ele vai se organizando, e até o filme mostra uma certa cisão entre o Lenny e o Chuck. Como é que isso aconteceu? Não, assim, ó, ali tem muita gente que vai se converter, muita gente. São centenas de milhares de pessoas no total, muitos líderes hoje, eu acho muito legal. Gente tipo Bob Kauflin. O Bob Kauflin foi alcançado no movimento de Jesus. Hoje, talvez, a maior referência de liderança de louvor dentro do movimento reformado. Meu irmão, não precisa muito. O Timothy Keller fala que na época dele, universitária, ele é impactado pelo Jesus Movement, lá do outro lado. Na biografia do Keller fala isso mesmo. É o que é. Caraca, é verdade, é verdade, Não, é verdade. assim, é muito, e de todos os lados, tá? De todos, do lado pentecostal, do lado carismático, do lado reformado, muita gente foi alcançada. Você começa a falar, as pessoas falam, líderes de louvor, assim, Don Moen, Ronquenoli, essa galera toda foi impactada pelo movimento de Jesus, e chega no Brasil, então assim, é muito forte. Mas assim, esses caras, Bibo, se organizam fora da Calvary Chapel, né? Porque a Calvary Chapel foi o hub, né? A principal conexão desse movimento, mas outras igrejas vão surgindo no modelo que no Brasil depois surgiria nos anos 80, das comunidades, aquelas reuniões nas casas que vão crescendo, aí a pessoa aluga um galpão, aluga uma garagem, aluga alguma coisa, e vão se tornando essas igrejas. Os cultos eram cultos sem hinos, não tinham hinos quase, com essas canções que nessa época, a gente usa a palavra corinho, mas o corinho é a música dessa época, que eram músicas que tinham 2, 3, 4 frases, se repetiam várias vezes, às vezes trocando a pessoa da Trindade. Então você canta para o Pai, canta para Jesus, canta para o Espírito. É muito comum nessa época, separando homens e mulheres, aí os homens cantam uma coisa, as mulheres cantam outra. Então tem: a tua graça é melhor que a vida, a tua graça é melhor que a vida. São músicas dessa época, né? Buscai primeiro o reino de Deus e... É daí. Não, e assim, Essa eu conheço, ó. centenas dessas canções, a gente não sabe quem são os autores. Isso é muito doido, né? E aí você pergunta, por quê? Por quê? Porque, cara, o cara ouvia numa vigília e começava a cantar e repetia na outra. E quem que fez? Não sei, eu aprendi onde? Aprendi ali e tal. Era um mundo muito diferente, né? Então ia meio que replicando. As canções começaram a se espalhar. Tanto que o primeiro álbum que eu falei, o Praise, que se torna o Praise One, do Maranatha Singers, ele é gravado com a intenção de, gente, vamos organizar um pouco para as pessoas conhecerem a letra certa, saberem. Não era para gravar para fazer sucesso, era para ajudar as pessoas a organizarem as canções. Não existia essa mentalidade, né? Como você falou, não existia mercado. Não cristão, tinha nem como gospel. fazer sucesso. Vai fazer sucesso como? Não existe nada. E músicos do nada. Brasil querendo cobrar a ECAD das igrejas, né? Enfim. Loucura.
Legal, então tá, se organiza, se espalha, influencia, muito parecido com o próprio movimento pentecostal, né, que tá ali se organizando em Los Angeles também, aí a Rua Azusa e pega fogo no mundo inteiro, algo um pouco parecido, assim. Mas vamos lá, gente, depois a gente vai indicar literatura também, porque o filme é um recorte muito específico, enfim, mas aí a gente tem então uma tensão, né, entre o Chuck, que é impactado, né, por essa coisa diferente, por assim dizer, né, um cara tradicional e que se abre para uma ação de Deus que talvez seja um pouco diferente daquilo que ele acredite até, né? E claro que ele vai sendo impactado por tudo que Deus vai fazendo e tal. E no filme, mostra que o Lonnie, né? O Lonnie começa, assim, uns cultos a querer toda hora profetizar e um lance, e até o filme deixa um pouco meio dúbio isso, cara, mas é verdade ou é delírio, né? Pô, ele é um cara, ele tem alguma coisa. Mas e aí? Como é que na vida real ali se dá, então? O Greg tá ali já um pouco envolvido também e tal, com seus desenhos, ainda é jovem, né? O Greg bem jovem e tal, mas como é que dá, então, quando que o Lonnie se separa um pouco, então, da Calvary e vai seguir o caminho dele? Por que acontece isso? Eu posso começar, e o Renato também sabe bastante da história, ele pode dar uma continuidade, mas o filme, em certo sentido, é bem fiel nisso. De fato, existem esses registros, não é nem registros, por exemplo, o meu mentor, de fato, eu tenho a graça de ter alguns homens de Deus que passaram e passam pela minha vida, que contribuíram com a minha caminhada, mas aquele cara que eu falo todo mês, aquele cara que, sabe, tá com a minha família nos melhores e piores momentos, o nome dele é Bob Lashner, você nunca vai ouvir falar dele, ele é um desses ilustres anônimos, né, do reino de Deus. O Bob foi um dos hippies que se converteu lá naquela época. Bob é vivo, vou estar com ele semana que vem, permitindo Deus. Então ele fala, e ele é um cara tradicionalzão, veterano de guerra, o cara lutou no Vietnã, sabe, aquele americanão e tal. Que da hora. E ele se converteu nessa época e ele me conta as histórias e histórias que a gente já tinha ouvido. Acontece muita coisa. Aquilo que João vai chamar de sinais, vamos dizer, em efeitos de contextos de pioneirismo do evangelho, né? Acho que, obviamente, é possível que aconteça, isso acontece, mas eu acho que o filme retrata muito bem o que o americano chama de uma ego trip, né? Viajou no ego ali. Eu acho que aconteceu isso com Lonnie mesmo, porque é possível, né, que você confunda a ação de Deus através de você com o seu protagonismo naquilo que Deus quer fazer. Não é? Eu acho que é um desafio. Então, peraí, sou eu ou é Deus? Não, é Deus, tá? Teoricamente, você sabe que é Deus. Mas se você começa a achar que é Deus, mas no fundo, Deus precisa de você, e eu acho que teve um pouco isso com Lonnie. Não, é Deus que tá fazendo, mas eu sou bom, né? É Deus que tá fazendo, mas eu tenho a sensibilidade. É Deus que tá fazendo, tem o Chuck, que é o pastor da igreja, mas eu sei para onde isso vai caminhar e eu sou o profeta dessa geração. E aí o Chuck, muito bíblico, né, muito nessa ênfase assim da palavra de Deus. Por exemplo, tenho algo a dizer. Não, mas está no meio da pregação, Deus já está dizendo. A profecia já está aqui. Qual é a profecia? A palavra profética de Deus. E aí isso foi gerando um desgaste e o que deu esse afastamento. Exato, Ô Diego, eu acho até que o Lonnie cresceu muito. Vamos falar a verdade? O Lonnie era um rockstar sem ser um cantor. Isso é boa definição. Ele era uma personificação de uma celebridade naquele momento. Ele se torna uma celebridade. E o Chuck não. O Chuck era quadrado, careta. Ele não tinha esse carisma. O Lonnie era a face célebre do movimento. E ele se aproxima de outras figuras muito mais carismáticas, agora teologicamente, do que o Chuck. Eu citei aqui a própria Kathryn Kuhlman. A Kathryn Kuhlman, só pra gente localizar, porque o mundo evangélico ele não dá volta, ele capota. Então a gente tem que ir localizando naquela época tentar entender. A Kathryn Kuhlman foi a grande referência, por exemplo, do Benny Hinn. O Benny Hinn fala que a grande referência dele para o que ele fazia era a Kathryn Kuhlman. A Kathryn Kuhlman era uma mulher, até onde eu sei, não casada, séria no que ela fazia e tinha uma ênfase em cura. O ministério dela tinha uma ênfase em cura. E ela reunia milhares de pessoas nas cruzadas e tudo, e ela tinha um programa na televisão que era uma novidade nos Estados Unidos também, a televisão surgida em 1950, e o Lonnie vai para a televisão, vai nos programas, e ele se parece com aquela geração, ele tem a cara daquela geração. Não, é aquela coisa, é bonito de ver, entendeu? Eu tô vendo, eu sou mais velho. Né? Ele é bonito, tem isso. Eu tô vendo o meu filho aqui que tava totalmente perdido e agora ele tá personificado no Lonnie. É isso. Então meu filho também pode ter uma vida transformada. Isso é muito magnético, né? Ele é o exemplo vivo, né? Então a Kathryn Kuhlman tinha muito isso, que no movimento carismático se chama palavra de conhecimento, palavra de sabedoria,
E o Lonnie começa com essas coisas, de, olha, eu tenho uma palavra de conhecimento. De novo, né, a gente não duvida que Deus possa fazer. O problema é que ele começa a ter uma outra figura, o Bibo, que se aproxima muito do Chuck nessa época, que é uma figura que vai ter um papel fundamental no desenvolvimento da igreja e da música cristã no mundo, que é o John Wimber, que se torna pastor da Calvary Chapel. O John Wimber é um cara que era cessacionista, ele passa a ser um continuista, só que aí ele se torna um continuista extremo, assim, ele é um radical. Ele fica mais que o Chuck. E aí ele se torna pastor da Calvary Chapel, e aí o Chuck chega uma hora que fala pra ele assim, cara, a gente continua amigo, mas você tá um pouco além de mim. Que assim, o John Wimber, ele não tinha problema, por exemplo, em não pregar e começar a entregar profecias e palavras para as pessoas em línguas estranhas. Então o Chuck começa a ficar incomodado com isso. O Chuck chega pro John Wimber e fala assim, olha, eu acho que você deveria ficar com a sua igreja, fica com a igreja que você tá, só troca o nome, fica com as pessoas e a gente se separa aqui. E aí surge ali a Vineyard Anaheim, e o John Wimber é o líder do movimento global da Vineyard por mais 30 anos. Caramba! Né? O John Wimber, nessa época... E isso foi muito pacificado, inclusive. Foi muito tranquilo. Eles continuaram amigos a vida toda. Vai lá, se é isso que Deus... É isso que você crê, tá tudo certo, só não é nossa pegada aqui, mas vai lá. Aí nasce a Vineyard. Aí a Vineyard tem uma pegada mais de louvor congregacional. Aí o John Wimber cria essa coisa de momento de louvor. Ele meio que organiza essa ideia de vamos cantar uma música depois da outra, e aí tal, ele vai fazendo isso. Mas pra vocês terem uma ideia, olha como eu tava falando do mundo. O John Wimber era professor assistente do Peter Wagner, no Fuller, nessa época, no movimento, na matéria de crescimento de igreja. O Peter Wagner depois é o pai do movimento apostólico moderno e termina a vida como um teísta aberto, né? Então, quer dizer, nessa época era um calvinista, então o mundo vai transformando muito, mas o John Wimber estava ali e ele e o Chuck Smith foram amigos a vida toda. Um respeito muito grande, mas naquela época o Chuck já falou, não é a minha pegada. Então ele tinha uma clareza muito grande do que ele queria e do que ele não queria. E aí, com o Lonnie, me parece que a coisa foi um pouco mais difícil, que o Lonnie criou mais problema. Tá, uma pausa. Vai retomar o Lonnie agora, mas como você trocou na questão da Vineyard e tal, e a Love Song, a banda que começa no rolê lá, eles acabam, ficam por ali mesmo? Continuou lá. Eu achei que eles iam se tornar o Vineyard, olha só, eu queria essa história. Era mais legal. A minha história é mais legal que a verdade. Mais empolgante. A minha história é mais empolgante. É que eles não fazem música de louvor, né, Bibo? Eles fazem, logo nesse começo, a CCM, ela se divide em dois rios diferentes, assim, dois córregos diferentes. Duas vertentes. Isso, duas vertentes. Uma que é de louvor e adoração pro culto, e uma que é da música evangelística, que é a música que fala sobre a Love Song, sempre caminhou na vertente evangelística. Pouco legal, da música pro culto, música de louvor. A música de louvor vai estourar mesmo com a Vineyard já no começo dos anos 80, 81, 82, que ali ela vai se institucionalizar e vai se organizar, que aí depois para Integrity Music ela ganha o mundo, né? Mas é ali nesse começo. Mas a Vineyard é fruto da Calvary Chapel. E aí para você ver, a gente tá falando da expansão de movimento, o Renato falou do movimento de Jesus, né? Não necessariamente da expansão do movimento da Calvary e tal, isso é outra coisa, mas ao mesmo tempo que o Chuck era amigo do John Wimber e continuou amigo, uma igreja que é do lado ali de Costa Mesa, ali na região, é a igreja do John MacArthur, que também era amigo do Chuck. Que você vê vídeos antigos do John MacArthur, aí a nossa audiência vai julgar se gosta, não gosta, enfim, grande pregador expositivo, essa é a marca dele. O John MacArthur vai falar em vídeos antigos que quando acontece o Jesus Movement, ele pegou a rabeira desse negócio também, porque se um monte de gente começou a se converter, as pessoas começaram a inundar também a igreja dele, a Grace Community Church. Então, para você ver como foi uma coisa assim, uma obra de Deus mesmo, um avivamento, acho que biblicamente falando, conceituado, né? E não apenas em uma... transbordar, né? Isso, um transbordar, não apenas uma comunidade de fé, que teve ali seu protagonismo, mas uma coisa que varreu os Estados Unidos, por assim dizer, né? O John MacArthur depois entrou numa cruzada pessoal contra o movimento carismático, né? Ele escreve o bombástico livro O Caos Carismático. Ele chega a fazer uma conferência chamada Strange Fire. Nossa, aquele livro dele, O Fogo Estranho, é muito ruim, assim, nos níveis absurdos, cara. Não, e assim, ele bate muito forte, né? Ele bate muito forte. Não, e eu até citei para assim, isso é uma coisa lá sabida, não chega aqui para nós, mas a turma lá sabe. Ele lança a conferência e o livro, né, de mesmo nome, Strange Fire, pouquinho depois da morte do Chuck. Eita, tava só segurando pela amizade.
Pronto. E não só isso. Em certo sentido, ele quis capitalizar na membresia, porque ele viu que a Calvary Chapel Costa Mesa estava num declínio. Não, é verdade. E eu gosto do John MacArthur, tem os comentários dele. Ele faz isso, aí o Brian Broderson, que é o atual pastor sênior lá da Calvary Chapel, que somos amigos, enfim, a gente se conhece, ele entra em contato com o John, já dando spoiler aqui no Bible, né? Ele entra em contato com o John e fala, cara, o que aconteceu? Nós sempre fomos igrejas amigas, você sempre respeitou. O John MacArthur já pregou na Calvary Chapel Costa Mesa, nos tempos áureos, mas aí houve uma certa resistência, não quero mais saber disso e tal. Pronto, e aí ficou uma coisa meio assim, exclusivista, né? Falou, não, nós estamos... Entendi. Eu acho complicado a gente olhar hoje como mundo, né? O John MacArthur tomou uma posição muito clara, mas o mundo há 30, 40, 50 anos era diferente. A gente não pode querer entender hoje olhando lá atrás, né? É complicado isso. Sim, tem nuances. Sim, não, mas até hoje acontece um pouco disso também, né? Quando a coisa cresce, cara, tem coisas que saem um pouco do controle, nem tudo é, sabe, preto no branco. E rivalidade entre igrejas não é uma exclusividade também do nosso tempo e tal. E sendo que hoje a Calvary é uma igreja, assim, bastante tradicional lá, inclusive. Ao menos a de Costa Mesa. Hoje tem várias, né? Mas a de Costa Mesa é uma igreja que, claro, perto dos seus tempos áureos, é pequena. Ela chegou a ter 40 mil membros. Hoje ela deve ter uns 4. É pequena, né? É pequena comparado ao passado, né? Mas 4 mil membros é... Não, é gente pra caramba. Mas é uma igreja ali... É muita. É o que nós chamaríamos hoje, dentro do movimento missional, de uma igreja missional. Que ela tem ali o seu referencial bíblico, com uma missionalidade, com um louvor contemporâneo, com um olhar para fora. Então, bem diferente daquele primeiro momento, com uma veia até mais carismática, né, digamos assim. Legal. Galera, pra gente falar um pouquinho do Lonnie aqui, que é uma figura também muito importante no filme, o filme não fala, né, o que acontece com ele, só fala por cima que ele viaja, que ele prega e tal, que depois ele morre, assim. Mas eu fui pesquisar um pouquinho sobre a morte dele, tem algumas coisas, um pouquinho da história dele, que, tipo... Parece que já tem alguns indícios que o filme o dá, mas o filme obviamente não explora. Gente, o filme, como uma ficção, ainda que seja muito pautada na realidade, pelo que eu tô ouvindo aqui dos meus amigos, ele também quer ser uma obra inspiradora. E eu acho legal isso. A gente precisa mesmo de obras inspiradoras, né? E eu acho que o filme cumpre muito bem esse papel. Agora a gente precisa ter a maturidade para lidar também um pouco com a realidade. E pelo que eu sei, até queria ver se essas informações que eu vi na internet, se elas são verdadeiras. A história, né, a reta final da vida do Lonnie, ela talvez não é tão brilhante, por assim dizer, né? E aqui o objetivo não é, tipo, jogar a imagem dele no lixo, não é nada disso, mas a gente poder lidar com a realidade, se é que aquilo que eu li na internet é realidade também, em relação ali à reta final da vida do Lonnie. De fato, o Lonnie era uma figura, como a gente já falou, enigmática, emblemática, e acho que como toda figura assim, é uma figura também controversa. Há coisas que se falam do Lonnie que, honestamente, talvez o Renato tenha também aí mais informações oficiais, mas, por exemplo, você vê ali no filme uma relação um pouco conturbada com a esposa. Então, paira uma dúvida sobre a questão da sexualidade do Lonnie. Por exemplo, o Lonnie, ele vai morrer de HIV. Isso pode ser, né, pela sua vida pregressa, de promiscuidade sexual, de abuso de drogas. O pessoal fazia muito uso de droga injetável e não sabia o que ia dar nisso, né? Então, realmente, assim, o final da vida não é muito bonito. E o que eu acho que é até um referencial pedagógico, não para a gente romantizar essas coisas, mas eu acho que é interessante que, inclusive, grandes homens usados por Deus, a gente tem que lembrar que eles também têm pés de barro. Então, também tem suas realidades, e é um temor para nós, né? Como todo mundo já ouviu aqui falar, o que importa não é começar bem, mas importa terminar bem, né? Como o apóstolo Paulo vai falar em 2 Timóteo 4, quando ele está falando ali, eu já estou sendo entregue como oferta de bebida, aquela coisa toda. Terminar a carreira, correr essa corrida que Deus nos propôs. Então, não sei no que diz respeito à relação de fé, mas você vê um final meio melancólico, assim, humanamente falando. O final da vida dele é muito triste, assim, nesse sentido, porque ele vai ficando muito desconectado de todo mundo, muito solto. Ele se torna muito grande e pouco discipulado, pouco acompanhado, ele perde as referências que a
acompanharam ele durante a vida dele. Ele acaba, eu acho, o casamento muito turbulento. Eu acho que até em algum momento há uma separação, a esposa não consegue mais caminhar com ele. Há boatos de envolvimento homossexual, há boatos de questões outras, né? Ele nunca se assumiu assim, mas há muitas conversas sobre isso mesmo. Só que também ninguém nunca falou. O Chuck nunca veio a público para dizer. Sim, e drogas também, né? Parece que ele volta... Ele nunca veio a público, o Chuck nunca veio a público para dizer, né? E o mundo era pré-internet, então as fofocas rodavam menos, né? Então, assim, que era muito bom, por sinal. Mas, assim, a gente, efetivamente, ninguém nunca veio falar assim, ó, ele realmente aconteceu isso. Efetivamente, a vida dele foi melancólica, o final, isso que o Diego falou, eu concordo totalmente, que era uma pessoa, né? As drogas causaram mal para ele, enfim. Talvez ele seja uma das primeiras celebridades evangélicas de grande nível, assim. Esse ambiente fez muito mal para ele, e como fez para dezenas e centenas de pessoas depois. Não é que fez, né? Faz, né? A fama faz mal. O que eu acho muito legal, Renato, só pra te cortar aqui, porque eu não cortei ninguém hoje, eu tô voltando a gravar, eu preciso cortar alguém pra voltar. Ele tá educadinho, Exato, é que eu tava 2 meses sem gravar, aí eu tô meio anestesiado ainda, mas o que eu acho bacana nisso tudo é que provavelmente, né, tanto o Greg quanto... O Chuck é vivo ainda? Não lembro. Não, o Chuck faleceu. 2011, acho, né, Diego? Mas foi quando? 11 ou 12, O que eu acho bacana é que tanto o Chuck, enquanto estava vivo, e o Greg, que ainda é vivo, né, que é o jovem ali no filme e tal, cara, eles provavelmente sabem de coisas. Ah, sim. E preservam. E eu acho que o preservar ali não é preservar a imagem deles e a história deles. Me passa essa sensação. Não, até porque já descolou, né? Exato, porque já descolou. É por amor ao irmão mesmo. Exatamente, cara. Exatamente. De verdade. Eu conheço esses caras, Me passa essa... Não cabe a eles, né? Vai fazer o quê? Ainda mais se o cara já morreu, vai ficar expondo. Não faz sentido. Exato. Então, eu acho, assim, uma vibe... Porque percebiam que era uma fraqueza do cara, assim. Era um rolê, talvez, assim, não intencional do cara, mas fruto de tudo que o cara usou, né? De tudo que o cara viveu e tal. E, com certeza, drogas afetam. Drogas fazem mal, meninos. Drogas fazem mal. Então, assim, cara, mas é muito icônico, assim, né? E aí, claro, né? Esse lance da celebridade que tu falou, Renato, com certeza, isso buga a cabeça do cara. Né, o fato de você ser uma celebridade te torna imune a discipulado, te torna imune, entre aspas aqui, né? Claro. Mas te torna imune à repreensão, porque, cara, eu tenho público, né? Quem é tu pra me dizer, né, que eu tô errado, Você sabe? deixa de ouvir, né? Você deixa de ouvir, porque você se torna só um arauto de alguma coisa que você acredita e tal. Cara, mas é muito louco, assim. E aí, pra gente finalizar esse podcast, né? Vamos lá. A gente falou no início dele, Senhor, faz de novo, né? As nossas 3 entradas vieram com essa tônica, né? Senhor, faz de novo. E quando você assiste o filme, você tem vontade de viver uma parada parecida, assim. Mas a minha pergunta para nós, né? Acho que eu sou um carismático, o Renato também é um batistão carismático e o Diego um reformado. Será que a nossa teologia tá aberta? Eu me chamo de um carismático reformado. Um carismático reformado. Não existe, mas é uma boa tentativa. Não existe, mas é um... não, carismático reformado é uma boa tentativa. Vamos lá. Mas o que acontece? Mas será que a nossa teologia hoje, a internet, ela possibilitaria... Gente, ó, eu tenho que tomar esse cuidado, que tem chato ouvindo. Gente, eu sei que Deus é soberano, eu sei que quando Deus quer, Deus faz, Deus é Deus. Deixar bem claro, eu tô ciente disso. Eu tô jogando com as cartas que eu tenho na mesa aqui, no sentido do pouco que eu conheço do movimento evangélico, que graças a Deus é muito maior do que eu conheço, né? Mas será que a nossa teologia hoje, Diegão, um Lonnie Frisbee na tua igreja hoje, lá em Campo Mourão, entendeu? A gente daria esse espaço? Porque assim, início eu creio e eu falo sem medo de julgamento. Eu creio sim que a gente pode estancar avivamento, sabe? E eu acho que, inclusive, Deus já colocou muita chama que foi apagada pelo tradicionalismo aí. Então assim, e isso não tira a soberania de Deus. Eu penso que é uma oportunidade que Deus nos dá e que muitas vezes a gente recusa, sabe? Uma mesa servida que nós acabamos não nos servindo. Então eu creio nisso, assim, sabe? Deus tá dando ali, ó, gente, vocês podem viver algo maravilhoso, bora viver. É claro que quando Deus quer alguma coisa, ele vai tacar fogo mesmo e não vai ter, mas eu penso que Deus, na sua soberania, permite, né, e dá essa liberdade ao ser humano para ele se movimentar em direção àquela palavra que ele deu ou não. Mas enfim, mas e hoje? Será que a gente conseguiria, teríamos espaço para um Lonnie Frisbee
Frisbee nas nossas comunidades? Eu acho que tem dois aspectos, e eu vou tentar ser bastante breve na minha colocação, Bibo. Até porque alguém já tá te chamando aí na tua casa. Você vê que eu já tô fazendo sinais aqui, né? O pessoal não vai nos ver, mas o Bibo tá me vendo. Tem dois aspectos. Primeiro, eu preciso ser honesto, como você fez essa brincadeira, essa provocação, o Lonnie Frisbee não estaria na minha lista de preletores ou de potenciais preletores para um evento da Calvary Camp. Vamos fazer um congresso, chama quem? Lonnie Frisbee. Não. Assim como eu não vou ser deselegante de fazer referência de nomes atuais, como alguns nomes que remetem, em certo sentido, ao Lonnie Frisbee, eu também não chamaria. Normalmente não chamaria. Por outro lado, a gente tem que se lembrar que o Chuck não chamou, né? Exato. Então, assim... Bom ponto. Deus quis, Deus colocou lá. E aí, nesse sentido, e que bom que você levantou essa bola, mesmo que pra gente encerrar, não é de hoje, Bibo, não é de hoje. E se eu vou ver isso, se nós veremos, eu não sei, mas não é de hoje. Que justamente, até por vir desse movimento, por ter tido contato lá atrás. Cara, eu vejo tantos paralelos. Por exemplo, você vê lá, década de 60, uma sociedade, uma juventude totalmente descrente às instituições. Totalmente descrente. Poxa, as instituições, o governo, o evangelicalismo, o protestantismo estabelecido mandou meu pai pra guerra. Eu sou órfão por causa desses caras. Então, toda a geração adulta era uma geração da qual os jovens desconfiavam. Talvez aquilo que os hippies faziam, quem sabe, são as grandes polarizações e brigas ideológicas da nossa juventude hoje. Olha aí. Quem sabe, muitos dos nossos jovens estão olhando para algumas igrejas e falar, isso está antiquado, isso já era, eu não vou entrar numa igreja, eu não preciso desse negócio. Eu vou pela via do esoterismo, eu vou viver uma vida hedonista, secularizada, mas igreja é coisa de gente bitolada, igreja não é para mim. Quer dizer, interessante que eu acho que a cada geração Deus concede novas oportunidades, e eu acho que esse é o grande desafio. Eu estava pregando aqui sábado passado para os jovens, coisa que geralmente eu não faço, mas os jovens me convidaram para pregar sobre eles, e aí eu preguei um tema que há tempos eu não pregava, o Bibo. Eu falei sobre a volta de Jesus, meu irmão. Eu falei sobre a volta de Jesus, eu falei sobre como a cada geração, me parece que é uma intenção soberana de Deus, que cada geração viva com essa expectativa, essa esperança do retorno iminente de Cristo. Porque se ele voltar, ok, estaremos com ele. Se ele não voltar, ele voltará para nós de alguma maneira, porque a gente vai fechar os olhos. Então tá tudo certo. Então, em algum momento isso vai acontecer. E aí, por que eu tô falando isso? Essa era uma grande ênfase também. E se nós falássemos mais? E aqui de novo, né? Como você falou, falo a partir de uma tradição reformada, mas e se a nossa escatologia nos empurrasse cada vez mais? E ela empurra essencialmente para a missão. E se nós enfatizássemos e pensássemos assim, bom, quais são os desafios dessa juventude, dessa geração? Como é que nós podemos comunicar de uma maneira que eles entendam a fidelidade da palavra de Deus, contextualizada de um modo inteligível? Então, eu acho que tem paralelos assim interessantíssimos, porque eu não acho que o evangelicalismo brasileiro, embora numericamente ele está em alta, ele não está assim fazendo uma análise de qualidade, ele não está com essa bola toda não. Então a turma está olhando e falando, bom, esse negócio não é para nós. E aí eu acho que isso nos lança um desafio, e aí sim nós podemos fazer essa oração: Senhor, faça de novo. Do mesmo jeito? Certamente que não. Mas qual é o jeito que Deus pode usar as nossas vidas, a igreja evangélica brasileira, líderes, para que pessoas sejam cada vez mais alcançadas? Em certo sentido, em bolhas locais isso acontece. Mas será que a gente poderia, não é? Mas será que a gente poderia pensar isso num contexto mais abrangente? Falar, Deus, nós não podemos gerar avivamento. Eu sou dos que crê que avivamento não é ação humana, embora eu creia, como você falou, que nós podemos apagar um pouco daquilo que Deus quer fazer e retardar nesse sentido, né? Especificamente local. Se Deus não usar a minha vida, ele vai usar de outro, ele vai fazer. Mas, Deus, faça novamente. De que jeito? Bom, do jeito que o Senhor quiser, e nos ajuda a ter os olhos abertos e corações dispostos a sermos usados por Ti para a Tua glória. Muito bom. Sua palavra final, Renato. Concordo com o Diego que assim como nos Estados Unidos, naquela época, o protestantismo evangélico era institucionalizado, mas não fazia sentido para aqueles jovens, o evangelicalismo brasileiro hoje está se tornando majoritariamente atuante no Brasil, e para muitos jovens não faz sentido. Eu tenho dado uma mentoria online chamada Nem Só de Worship Viverá Church, e está sendo muito legal. Assim, uma das coisas que eu trabalhei numa das aulas é que igreja não é franquia, e a gente tem desenvolvido modelos de franquia de igreja, né?
Modelo assim, ó, você faz isso, faz aquilo, todo mundo igual, a mesma cara, a mesma roupa, o mesmo jeito. E assim, eu não sei se eu gosto muito das respostas, mas eu gosto muito das perguntas que o Dan Kimball, por exemplo, faz quando ele fala sobre a geração pós-moderna, de perguntas que os jovens fazem. Eu tenho problema principalmente com o Brian McLaren, mas enfim, eu acho que as perguntas que a igreja emergente faz, tipo, o que nós estamos querendo? O jovem de hoje, ele não tem medo da espiritualidade, ele está aberto à espiritualidade, ele tem medo do que a igreja às vezes faz, né? E a gente tem visto aí ambientes de abuso, de assédio, de manipulação, tantas coisas que o mundo de hoje não tolera mais, e nunca deveria tolerar, né? Então eu acho que isso pro jovem acaba bugando um pouco a cabeça. E aí eu tô com o Diego, né? Teve um evento, aliás, eu comprei uma briga com isso, teve um evento há uns anos atrás aqui, muito midiático e tudo, que o slogan era Brasil chegou a tua hora. E eu acho que Deus mandou uma resposta para esses caras e para todos nós, para entender, porque meses depois desse evento veio uma pandemia global que colocou todo mundo dentro de casa. Meses, acho que foi 2 meses depois, né? Então, tipo assim, Brasil chegou a tua hora, não, a gente não marca a hora. A gente tem que se preparar, mas não é com evento, não é midiaticamente, não é com anúncio na internet, não é isso que vai fazer. São ferramentas. E aí, Bibo, eu acho difícil a gente comparar o mundo de antigamente com o de hoje, porque o mundo hoje é muito diferente. A internet mudou muito as relações, as redes sociais mudaram muito. Hoje, a gente tá falando no começo do episódio sobre o Diante do Trono, eu acho que nunca mais nós veremos um fenômeno como o Diante do Trono, porque o mundo hoje é muito nichado. Tem muita gente fazendo pouco sucesso. Não existe mais poucos fazendo muito sucesso. Eu acho que a igreja, eu tenho até falado sobre 2 livros, né, que a Mundo... Eu sei que não é podcast da Mundo Cristão, mas eu vou falar 2 livros que a Mundo Cristão... Não, mas são parceiros. Lançou, que é uma igreja chamada Tov, e o Fama, Dinheiro e Influência, da Caitlin Beatty, que fala da cultura da celebridade. Esses 2 livros, para mim, são os 2 livros do momento, assim, pra gente parar e falar, cara, o que nós estamos fazendo com a igreja, entendeu? Ó, temos podcast, inclusive, temos podcast dos 2 livros, tá? O Igreja Chamada Tov e esse... Só que esse do Fama, Dinheiro e não sei o quê, a gente colocou outro nome, a gente colocou Igreja e Cultura de Celebridade, acho que ficou esse o nome do episódio. E eu só sintetizaria essa fala do Renato aqui colaborando, que é uma palavra que enquanto ele falava me vinha à mente, acho que vocês vão concordar. Lideranças autênticas. Ninguém mais tolera o líder do pedestal, inatingível, inalcançável, com pretensa espiritualidade. O povo que é gente de verdade. Gente que prega a palavra com fidelidade, que vive uma vida íntegra, mas que tem algum grau de vulnerabilidade para que a pessoa olhe e fale, opa, ele é ser humano igual eu, então também é possível. Que eu acho que era o que aconteceu lá, porque eles viam isso, tanto no Chuck do jeitão dele, quanto no Lonnie com essa vulnerabilidade, falou, opa, é um cara igual eu, então dá pra viver esse evangelho aí, porque se esse cara vive, e no fim é o que sempre foi, né, gente, é o Paulo. Apóstolo Paulo, eu que sou o pior, eu que sou o menor. Para quê? Para que através de mim a graça de Deus se manifestasse. Então, autenticidade, muito, muito, muito importante para comunicar com essas novas gerações. É isso. Gente, obrigado, Diego, obrigado, Renato, presença de vocês aqui. É isso, obrigado você. Foi sensacional, obrigado por essa aula de história, por essa inspiração. E galera, se você ainda não assistiu Jesus Revolution, aliás, a gente não falou, né? Mas saiu até reportagem na Time, na revista Time. Que para aquela época era assim, tipo, ser capa da Time é realmente uma coisa fenomenal. Saiu na época. O Billy Graham abraçou esse movimento na época, né? Que era assim, uma coisa absurda isso acontecendo. Olha aí. Então, gente, assista ao filme O Movimento de Jesus, tem na Max. Eu acho que se você não tem condição de ter esse serviço de streaming, eu acho que você consegue assinar por, 7 dias sem pagar. Então, só atenta pra cancelar, né? Senão vai ser cobrado na fatura do seu cartão. Vê se tem essa possibilidade. Porque, sério, valeria a pena você assinar, nem que fosse 1 mês. Cara, pra assistir esse filme. Eu acho que vai sair no Netflix, porque já saiu no Netflix em outros países. Então, não tô cravando, mas pode ser que saia. Dá uma procurada aí, entendeu? Dá um jeito de assistir, porque é realmente um filme inspirador, uma história muito bacana, muito bem feito, bem filmado, bem bacaninha mesmo. E assim, não fez tanto barulho quanto eu achava que iria fazer, e eu acho que merece. A gente até não conseguiu fazer podcast na época, que assim, o filme saiu no Max e tal, mas agora a gente traz o podcast aí. Incentiva vocês a assistirem esse filme. Patrocina nós, agora, Max. Agora vai bombar, porque saiu no Ibotalk, meu amigo. O Brasil inteiro vai assistir. Quem sabe?
Ó, marca a gente aí, galera. Marca a gente. Você que estiver assistindo o filme, bate uma fotinho da televisão, do notebook aí ou do celular. Marca a gente aí, o @Bibotalk. Se quiser marcar também o Diego e o Renato, os arrobas deles estarão aqui na descrição deste BTcast em bibotalk.com ou também no YouTube. Segue eles lá também nas redes sociais. E marca a gente se você estiver assistindo o filme aí por indicação nossa, tá bom? É isso. Voltamos na semana que vem com mais podcast, se Deus quiser assim permitir. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Este podcast foi editado por Bibotalk Produções.